Nuestro gran deseo es tener comunión acerca de la persona de nuestro glorioso Señor, su palabra, su obra. Y así confiamos este tiempo, nuestras vidas al Señor, hoy, por la mañana y hasta domingo. Que el Señor tome este tiempo en sus manos y Él pueda utilizar ese tiempo para edificación, para que haya luz y claridad y gozo y deleite en su presencia. Amén. Y sobre todo nuestro clamor es que el Señor abra su palabra para nosotros y alumbre nuestros ojos para comprender plenamente este misterio de Dios, nuestro grande Cristo. Entonces, esas son las palabras iniciales. Que el Señor sea con nosotros. Amém. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias, primeiramente, no livro dos Salmos. Vamos a abrir las Biblias, por favor, en el libro de Salmos. Salmo 80. Salmo 80. Há 3 versículos desse salmo que então repetem a mesma ênfase. Hay 3 versículos en este salmo que repiten y dan el mismo énfasis. Verso 3. Versículo 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7. Versículo 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. E finalmente o verso 14. Por último, el versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. E então, a terceira repetição da ênfase está no verso 19. La tercera repetición que da el énfasis está en el versículo 19. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Irmãos, observe com atenção então a ênfase desse salmo. Pongan, hermanos, por favor, mucha atención y vean el énfasis de este salmo. Qual é o meio que Deus usa para a nossa restauração? ¿Cuál es el medio que Dios usa para restaurarnos? É e um só. Es solo uno. Faze resplandecer o teu rosto. Haz resplandecer tu rostro. Não há nenhum método ou estratégia ou nada que possa nos restaurar. No hay métodos o estrategias que puedan restaurarnos. Só há uma fonte da nossa restauração. Solo es una la fuente de nuestra É restauración. se o Senhor, por sua misericórdia, El Señor por su misericordia. se o Senhor resplandecer sobre nós o seu rosto. Si el Señor resplandece su rostro sobre nosotros, Isso depende exclusivamente da sua misericórdia. eso depende solamente de su misericordia. Se Ele resplandece sobre nós o seu rosto, Si Él resplandece su rostro sobre nosotros, então nós somos e seremos salvos. ahí somos y seremos salvos. Agora vamos olhar essa mesma ênfase no Novo Testamento. Vamos a mirar este mismo énfasis en el Nuevo Testamento. 2 Coríntios capítulo 3, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Segunda Corintios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Observem a ênfase aqui nessa frase, contemplando a glória do Senhor. Veamos esta frase, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿no? La gloria del Señor. E o resultado é, somos transformados. El resultado es que somos transformados. De glória em glória. De gloria en gloria. Interessante que entre essas duas palavras, glória e glória, Lo interesante en esta frase es que entre las palabras gloria y gloria há uma preposição na língua original. hay una preposición en la lengua No original. grego original é a preposição eis, En el griego original la preposición es que fala es, de grau de glória para dentro de outro grau de glória. que habla sobre un grado de gloria que va dentro o va Para hacia dentro de otro dentro de otro grado de gloria. Significa que contemplando a glória do Senhor, Significa que al contemplar la gloria del Señor, então de glória em glória, como em graus, uma escaleira. es como en una escalera, va de grado en grado, gloria en gloria, Mais da glória daquele que nós contemplamos, y más de la gloria de aquel que contemplamos, é então formada em nós. es formada en nosotros. Então João também, a sua epístola, Juan en su epístola, 1 João capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, verso 1. versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Veja que João também usa a palavra contemplamos. Miren, hermanos, Juan usa la palabra contemplar. E fica claro nesse versículo que essa palavra contemplamos é diferente da palavra simplesmente vimos. Lo que hemos contemplado es diferente de la palabra vimos. Porque João usa as duas palavras. Juan usa las dos palabras. Veja que no início do versículo ele diz, temos visto com os nossos próprios olhos. En el inicio del versículo dice lo que hemos visto con nuestros propios ojos. E então ele acrescenta, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Y ahí aumenta lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Então observe que esse ver, esse contemplar é mais do que apenas ver. El contemplar es mucho más de que solamente ver. Então podemos usar um exemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Nós podemos ver um determinado objeto. Podemos ver un objeto. Ali está uma mesa de madeira naquele refeitório, En aquel comedor hay una mesa de madera. que nosso irmão Miguel fabricou. El hermano Miguel fabricó. Nós podemos ver essa mesa, Podemos ver esa mesa, mas só poderemos conhecer os detalhes dessa mesa, pero solo podemos conocer los detalles de esa os mesa, detalhes da sua fabricação, los detalles de su fabricación, os detalhes desses entalhes e essas coisas específicas, todos los detalles, los bordes, y el detallado y todo lo específico. só podemos admirar isso Solo podremos admirar eso se contemplamos essa mesa. si contemplamos la mesa. Essa é a diferença entre ver e contemplar. Esta es la diferencia entre ver y contemplar. Mas qual é o nosso chamamento diante do Senhor? ¿Cuál es nuestro llamamiento delante de Dios? Não é para ver o Senhor. No es para verlo. Muitos viram o Senhor, Muchos han visto a Dios, mas quantos contemplaram ao Senhor? pero ¿cuántos lo han contemplado? Mesmo nos nossos dias, Y en nuestros días, aún en nuestros días, muitos têm visto o Senhor, muchos han visto al Señor, mas quantos têm contemplado o Senhor? pero ¿cuántos lo han contemplado? Então, queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y nossa hermanas, mais sublime ocupação nuestra mejor ocupación é contemplarmos a glória do Senhor. es contemplar la gloria del Señor. Há uma natureza em nós que, por causa do pecado, Hay una naturaleza en nosotros que por causa del pecado é uma natureza distraída. es una naturaleza distraída. Nós nos ocupamos com muitas coisas Ponemos nuestra mente en muchas cosas e temos muita dificuldade de nos focarmos em uma só coisa.
y tenemos dificultad en enfocarnos en una sola cosa. Nós temos 3 exemplos de 3 pessoas na palavra de Deus Tenemos 3 ejemplos de 3 personas en la palabra de Dios em que essa expressão uma só coisa é usada em relação a elas. en que la expresión una sola cosa es usada en expresión de... A primeira delas é Davi. La primera persona es David. Davi no Salmo 27 diz assim: David en el Salmo 27 dice uma así, coisa eu peço ao Senhor una cosa yo pido a Dios e a buscarei. y la buscaré. O que Davi mais desejava no seu coração? Lo que David deseaba en su corazón, lo que más deseaba en su corazón, Ele desejava contemplar a beleza do Senhor. él deseaba, anhelaba contemplar la belleza del Señor. Nós podemos ler esse versículo. Podemos leer este Salmo versículo. 27, 4. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Veja uma maravilha desse versículo. Vean qué maravilloso es este versículo. Davi era um rei. David era un rey, Era um homem de muitas ocupações. tenía muchas ocupaciones. Veja, o próprio reino era uma grande ocupação para Davi. El reino mismo era una ocupación muy grande para David. Quem sabe a principal preocupação do nosso coração seja o reino. Tal vez en nuestro corazón la principal preocupación es el reino, Mas a principal preocupação do rei Davi não era o reino. pero la principal preocupación de David como rey no era su reino, Era o rei. era el rey. Então ele olhava para o rei Él miraba al rey e ele dizia: uma coisa eu peço ao Senhor. y él decía, una cosa he demandado a Jehová. Um rei que tinha uma só coisa no seu coração. Un rey el rey que tenía una sola cosa en su corazón. Ele tinha a motivação de buscar ao Senhor. Estaba motivado a buscar al Señor. Para o quê? ¿Para qué? A palavra usada é contemplar, a mesma que já vimos. Si la palabra usada acá es la misma que vimos antes, contemplar. Veja como essa palavra é significativa. Esta palabra tiene mucho significado. Não apenas ver o Senhor, No solo ver al Señor, mas contemplar o Senhor. pero contemplarlo. E neste versículo ainda mais do que isso. Y en este versículo hay más que eso. Contemplar a formosuras de Jeová. Contemplar la hermosura de Jehová. O que isso significa? ¿Qué significa esto? Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y não há hermanas, nada tão formoso quanto nós. no hay nada tan hermoso como nuestro Señor. Nós somos chamados para contemplar esta formosura. Fuimos llamados para contemplar esta hermosura. Paulo diz em Efésios 3:8 En Efesios 3:8, Pablo dice que as riquezas de Cristo são insondáveis. que las riquezas de Cristo son insondables. Nós sabemos o que significa essa palavra insondável Inescrutables. ¿No? ou Inescrutables. inescrutável. A mesma palavra. Uma sonda, quando é enviada ao fundo do oceano, Cuando una sonda es enviada al fondo del océano, por mais que ela penetre no oceano, por más de que entre al océano, o oceano ainda é insondável. el océano todavía es insondable. Mas o privilégio que esse estudante de oceanografia tem Pero el privilegio que un estudiante de oceanografía tiene é conhecer algo das riquezas desse oceano. es conocer algo más de las riquezas de ese océano. Nosso Senhor Jesus, espiritualmente falando, Espiritualmente hablando, nuestro Señor Jesús, Ele é esse oceano de Deus. Él es el océano de Dios. Nem agora e nem na eternidade, Ni ahora ni en la eternidad. nunca esgotaremos as riquezas do nosso Senhor. Amém. Sus riquezas no se acabarán. Essa verdade necessita ser escrita em nossos corações pelo Espírito Santo. Esta verdad necesita estar escrita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cristo é imensamente maior do que nós o conhecemos. Cristo es mucho más grande, mucho mayor de lo que nosotros conocemos. Nós teremos toda a eternidade na presença do Senhor.
Tendremos toda la eternidad en la presencia del Señor. E nunca esgotaremos as riquezas de nosso Senhor. Y sus riquezas no se acabarán. É claro que nossa mente nem pode conceber isso. En nuestra mente no cabe. Imagine tudo que nós começamos, de alguma maneira nós terminamos. De la manera que comenzamos algo, lo terminamos. Tudo que começamos, de alguma maneira, tem o seu fim. Todo lo que hemos comenzado, de alguna forma, acabará. Mas não é assim com o nosso Senhor. Pero con nuestro Señor no es así. Então há algo muito admirável aqui. Hay algo muy grande, muy grandioso, Nós temos uma admirable. certeza segura quanto à eternidade. Tenemos una seguridad en cuanto a la eternidad. Nós não teremos monotonia. No habrá monotonía. Apocalipse 22 diz assim: En Apocalipsis 22 dice, os seus servos o servirão. sus siervos lo servirán. Vamos olhar mais esse versículo. Apocalipse Miremos por 22, favor el versículo, Apocalipsis 22, verso 4. versículo 4. Vamos ler também o verso 3. Versículo 3 y 4. Podemos ler só em castelhano. Y no habrá más maldición. Y Apocalipse 22, 3 e 4. no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Essa palavra que foi usada na versão em espanhol, verão o seu rosto, La palabra que está usada aquí, verán su rostro, contemplarão a sua face. es contemplarán su rostro. Mais uma vez a palavra contemplar. Otra vez la palabra contemplar. Ou seja, nós observaremos detidamente a face de nosso Senhor. Quiere decir que observaremos detalladamente el rostro del Señor. Cada detalle, As riquezas do nosso Senhor. sus riquezas. Sabe, irmão, quem escreve Apocalipse é o apóstolo João. El apóstol Juan es quien escribió el Apocalipsis. Deixa eu falar rapidamente alguma coisa sobre ele. Vamos a hablar rápidamente algo sobre él. Quando o Senhor Jesus partiu, João tinha mais ou menos a mesma idade do Senhor. Cuando el Señor partió, Juan tenía más o menos la misma edad. Quando ele escreve o Apocalipse, isso é mais ou menos 60 anos depois. Pero cuando escribió el Apocalipsis fue 60 años después. João era um ancião de mais ou menos 90 anos de idade. Juan era un anciano y tenía más o menos 90 años de edad. Mas a memória de João é tão impressionante. Pero su memoria es muy impresionante. Ele não esquece detalhes do seu convívio com o Senhor. No se olvidó de ningún detalle de cuando vivió con Ele el escreve, Señor. por exemplo, assim no seu evangelho. Él escribe en su evangelio, Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. se celebraba en Jerusalén la fiesta de Dedicação. la dedicación. Lembra? Ele escreveu isso 60 anos depois. Y él escribió eso 60 años después. Ele lembra que em Jerusalém essa festa estava sendo celebrada. Juan se acuerda o se acordó que se estaba celebrando en ese momento la fiesta de Então ele coloca ali en ponto. Jerusalén. Entonces coloca un punto ahí. Celebrava-se a festa da dedicação. Se celebró la fiesta de la dedicación. Ponto. Punto. Era inverno. Era invierno. Ponto. Punto. Jesus passeava no pórtico de Salomão. Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón. Esse é um ancião de 90 anos escrevendo. Y eso escribió un anciano de 90 años. Qual era o segredo de João? ¿Cuál era el secreto? Onde há amor, há memória. Donde hay amor, hay memoria. João amava o seu Senhor. Juan amaba al Señor. Quando o Senhor partiu do Monte das Oliveiras, Cuando el Señor partió en el Monte de los Olivos e aquela nuvem cobriu o Senhor dos olhos dos discípulos, y la nube lo cubrió de los ojos de sus discípulos, o coração de João se tornou o coração de uma viúva. O coração de João se tornou o coração de uma viúva. el corazón de Juan se volvió como un corazón de una viuda. João não tinha mais o seu Senhor. Juan ya no tenía a su Señor a su João lado. reclinou sua cabeça no peito do Senhor. Juan reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Mas agora o seu Senhor partiu. Pero ahora su Señor partió. Sabe o que ele tem a nos dizer?
¿Qué es lo que nos Sabe o que ele dice? tem a nos dizer? ¿Qué es lo que Él nos dice? Não ameis o mundo. No amen al mundo. Quando o Senhor partiu, Cuando el Señor partió, esse mundo para João el mundo para Juan se tornou um deserto. se volvió un desierto. Não ameis o mundo, No amen al mundo, nem as coisas que há no mundo. ni las cosas que están en el Se alguém mundo. amar o mundo, Si alguien ama el mundo, então o amor do Pai não está nele. entonces el amor del Padre no está en E él. como João vê o mundo? ¿Y cómo vio Juan al mundo? O mundo passa, El mundo pasa bem como toda a sua concupiscência. con toda su concupiscencia y sus deseos, Mas aquele que faz a vontade de Deus pero el que hace la voluntad de Dios permanece para sempre. permanece para Então siempre. esse era o coração de João. Este era el corazón de Juan. Parece, queridos irmãos e irmãs, Parece, hermanos, que queridos essas hermanos y coisas nos hermanas, humilham tanto. Essas coisas nos humilham tanto. parece que esas cosas nos humillan. Porque parece que na nossa experiência, Al parecer, en nuestra experiencia, nós temos Cristo e muitas coisas mais. tenemos a Cristo, pero también muchas cosas más. E nossa tendência é nos utilizarmos de Cristo para alcançarmos muitas Y coisas. tendemos a utilizar a Cristo para alcanzar otras cosas. Então Cristo deixa de ser o nosso fim ou nossa meta. Entonces Cristo ya no es nuestra meta, no es nuestro fin. Ele passa a ser o nosso meio. Él pasa a ser un medio. Mas Cristo não é um meio. Cristo no es un medio. A palavra de Deus diz que esse Cristo, La palabra de Dios dice que Cristo, dele são todas as coisas. de Él son todas las Por cosas. meio dele são todas as Y coisas. por medio de Él todas las cosas E existen. para ele são Y todas as coisas. son para Él. Ele é herdeiro de todas as coisas. Él es el heredero de todas las Então, cosas. queridos irmãos, Queridos hermanos, quanto nós carecemos de uma obra mais profunda do Espírito Santo ¿cuánto nos falta de la obra de una obra más profunda del Espíritu Santo para resumir os nossos interesses em um único interesse? para poder sintetizar nuestros intereses de varios a uno? Então Davi pedia: David pidió, uma coisa eu peço ao Senhor, una cosa he demandado a Dios, e eu buscarei: esta buscaré, morar na casa do Senhor. vivir en la casa de mi Dios. Preste atenção nessa figura. Presten atención. Davi não era sacerdote. David no era un Ele não sacerdote. poderia entrar no templo e servir no templo. Él no podía entrar en el templo y servir allí. Uzias tentou fazer isso e foi tomado de lepra na sua testa. Usías intentó hacer eso y todo su cuerpo se convirtió lleno de lepra. Então, o que Davi quis dizer com morar na casa do Senhor? ¿Qué es lo que quiso decir David con vivir en la casa de Dios? É claro que ele está falando espiritualmente. Está claro que él habla Ele espiritualmente. fala de uma experiência espiritual. Habla de una experiencia Ele não espiritual. está falando de tomar a sua cama, o seu leito e colocar dentro do templo do Senhor. Él no está hablando de sacar su cama y llevarlo al templo del Señor para vivir ahí. Seu filho Salomão construiria o templo. El hijo de David, Salomón, iba a construir el templo. Então, nem Davi nem Salomão, Ni David ni Salomón. reis que eram, Ellos eran reyes. eles teriam o direito de servir como sacerdotes no templo. Tenían derecho a servir como sacerdotes. Então Davi está falando de uma realidade, uma experiência espiritual, Entonces David habla de una experiencia espiritual aquí. que ele chama de morar na casa do Senhor. Morar, vivir en la casa de Dios. Agora vamos pensar um pouco sobre o Novo Testamento. Ahora pensemos en el Nuevo Testamento. Não perca a linha de raciocínio aqui. No pierdan la línea que estamos Quando hablando. o Senhor Jesus estava diante do templo de Herodes, no caso, Cuando el Señor Jesús estaba delante del templo de Herodes, o terceiro templo, en el tercer templo, Salomão primeiro, templo de Salomão, el templo de o Salomón, templo de Primeiro. Zorobabel el templo de e Zorobabel o templo después, de Herodes. y el templo de Herodes. Então, nos dias do Senhor, ele se colocou diante desse templo. En los días de Jesús, Él se colocó delante del templo E de o que ele Herodes. disse? ¿Y qué dijo? Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días. E eles disseram: como isso é possível? Y la gente decía, ¿cómo es posible? Então, eles entenderam que ele estaba falando do santuário do seu próprio corpo. Entonces entendieron que estaba hablando del santuario, del templo, de su propio cuerpo. Muito tempo depois. Mucho tiempo después, Porque João é quem escreve isso. Juan escribió eso. Describió Então, o eso. que o Senhor estava ensinando?
¿Qué es lo que el Señor enseñaba? Este templo natural, literal, Que el templo natural, físico, é apenas uma figura es solo una figura de mim mesmo. de mí mismo. Isso é o que o Senhor estava dizendo. Eso era lo que el Em Señor outras decía. palavras, En otras eu palabras, sou o templo de Deus. yo soy el templo de Eu Dios. sou a casa de Deus. Soy la casa de Por Dios. isso João 1,14 vai dizer: Por eso en Juan 1:14 dice, o Verbo eterno, o Filho de Deus, el Verbo, el Hijo de Dios, ele se fez carne se hizo carne e tabernaculou entre nós. y habitó entre nosotros. Então essa palavra habitou, na língua La original, palabra habitar en la lengua é original a palavra tabernaculou. es la palabra tabernáculo, Literalmente no grego, tabernaculizar. literalmente no grego é pôs a sua tenda En el griego literalmente significa poner una tienda entre nós. entre Então nosotros. Cristo, o Filho de Deus, Cristo, el Hijo de Dios, ele é o tabernáculo de Deus. Él es el tabernáculo de Dios. Então, mais à frente no capítulo 14 de João, Después, en el capítulo 14 de Juan, esse verso muito conhecido de todos os irmãos, todos los hermanos conocen este verso. João 14:2. Juan 14:2. Vamos apenas citá-lo. Veja o que o Senhor diz. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Veja o que nós fazemos com esse versículo. Miren, hermanos, qué es lo que dice Na este casa do versículo. meu pai há muitas moradas. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Como nós interpretamos? ¿Cómo A interpretamos casa do esto? pai é o céu. La casa del Padre es el cielo. E no céu há muitas moradas. En el cielo hay muchas Quando nós moradas. partirmos para ele depois da morte, Cuando lleguemos hasta Él después de nuestra então nós muerte, vamos entrar nessas moradas eternas. vamos a entrar en estas moradas Mas eternas. onde isso está escrito nesse versículo? ¿Dónde está escrito eso en este Em versículo? nenhum lugar. En ningún lugar. Só há duas vezes que João usa a expressão casa do pai. Hay dos veces que Juan utiliza esta expresión, la casa de mi Padre. Preste atenção. A primeira é João 2. La primera es Juan 2. Não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. No hagan de la casa de mi Padre una casa de negocios. E ele chamou essa casa de meu santuário. Destruir este santuário. Y él llamó esa casa, la casa, mi santuario, ¿no? Destruir este Destruir. santuário. Destruir o destruiré este santuario Em 3 dias o reconstruirei. y lo reconstruiré en 3 días. Então João vai explicar. Entonces Juan explica, É o santuário do seu corpo. el santuario es de su cuerpo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus é um santuário. El propio Señor Jesús es el santuario. Então, se esse é o santuário de Deus, Si es el santuario de Dios, é o Senhor Jesus, que es el Señor ele é a Jesús, casa de Deus, ele é o templo de Deus. Él es la casa de Dios, el templo de Dios. Então, o que significa João 14:2? Entonces, ¿qué significa Juan A 14:2? mesma verdade. La misma Na verdad. casa de meu pai. En la casa de mi Padre. Ele é a casa do pai. Él es la casa del Padre. Na casa do meu pai há muitas moradas, Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, que é ele mesmo, que es Él mismo, conforme o capítulo 2 de João. de acuerdo al capítulo 2 de Juan. Então, o que ele ia fazer? Entonces, Ele ia passar pela morte, Él iba a pasar por la ser muerte, levantado em ressurreição, ser ascendido y resurrecto, para que no Cristo ressurreto para que el Cristo resucitado e no Cristo ressurreto y en Cristo resurrecto nós pudéssemos ter as nossas moradas. pudiéramos tener nosotros nuestras moradas Então nós poderíamos morar na casa do Pai. y podríamos vivir en la casa del Padre. Graças ao Senhor. Gracias a Dios. O que Davi desejou está cumprido na nova aliança. Lo que deseaba David se ha cumplido en el nuevo pacto. Plenamente. Fue cumplido plenamente. Cristo é a casa de Deus. Cristo es la casa de Dios. Nós estamos em Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Paulo usa essa expressão mais de 200 vezes. Pablo usa esta expresión más de 200 veces. Cristão é alguém que está em Cristo. Un cristiano es aquel que está en Cristo. Essa é a casa do Pai. Esta es la casa del Aí Padre. estão as nossas moradas. Ahí están nuestras Nós moradas. estamos em Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Mas ainda há outra metade da verdade.
Falta ahora una otra mitad de la verdad. Ela está no verso 23 de João 14. En el versículo 23 de Juan 14 Vamos vemos, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. João também usa só 2 vezes a palavra morada. Juan también usa 2 veces la palabra morada. Se você estudar esse evangelho cuidadosamente, Si estudian este evangelio cuidadosamente, você vai encontrar vários pares de palavras. usted encontrará varios pares de Só palabras aparecem 2 vezes. que solo aparecen 2 veces. Já vimos casa de meu pai, uma frase. Ya hemos visto la frase casa de mi Só padre 2 vezes. solamente 2 Então ela veces. revela que a casa do pai é o próprio Cristo. Y ahora nos revela que la casa de mi padre es el propio E a Cristo. palavra morada também só aparece 2 vezes. Y la palabra morada aparece también 2 veces. Então veja a primeira vez no verso 2. La primera vez en el versículo 2. Preste atenção para você entender. Presten atención para poder Na entender. casa do meu pai há muitas moradas. En la casa de mi padre muchas moradas Então hay. aí fala das nossas moradas nele, em Cristo. Allí habla de nuestras moradas en Cristo. Agora olha o verso 23 novamente. Ahora en el verso 23, versículo Aí é a 23. morada do pai e do filho em nós. Allí la morada es del Padre y del Hijo en nosotros. Então uma dupla morada. Es una doble morada. Podemos dizer que essa dupla morada resume o evangelho de Paulo. Esta doble morada resume el Evangelio de Pablo. Qual era o ensino básico do apóstolo Paulo? ¿Qué es lo que enseñaba el apóstol Pablo? O que crê está em Cristo El que cree está en Cristo e Cristo está naquele que crê. y Cristo está en aquel que Uma cree. dupla morada. Es una doble Então a morada. primeira frase, em Cristo. La primera frase, en Cristo. E a segunda frase, Cristo em nós. Y la segunda frase, Cristo en nosotros. Em Cristo já é uma realidade para todos aqueles que são verdadeiros cristãos. En Cristo es una realidad para todos aquellos que somos verdaderos cristianos. Agora, essa questão de Cristo em nós Ahora la pregunta, Cristo en nosotros, é uma verdade por causa da habitação do Espírito Santo. es una verdad por causa de la habitación del Espíritu Santo. Mas aí há um Habita el elemento Espíritu. mais. Pero falta un elemento. Não apenas Cristo vem morar em nós pelo Espírito Santo. No solamente viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. E isso também aconteceu com todo cristão verdadeiro. Eso también pasa y pasó con todo cristiano que es verdadero. Mas o que mais então é necessário? ¿Qué es lo que nos falta ahora? ¿Qué Nas palavras más? de Paulo. En las palabras de Pablo, Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto. hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Até que Cristo seja hasta que Cristo sea formado em vós. en ustedes. Então não apenas Cristo em nós, No solamente Cristo en nosotros, pelo Espírito Santo, por el Espíritu Santo, na regeneração ou no en la, novo nascimento. en la regeneración, en el nuevo Esse é nacimiento. só o passo inicial. Ese es el paso A inicial. partir daí, o que é necessário? ¿Qué más nos falta a partir de allí? Que o caráter de Cristo seja formado em nós. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. Hermanos, este es el ministerio del Espíritu. Ministério, né? O ministério. Ele foi enviado para isso. Sí, Él fue enviado para O esto. Espírito Santo não se distrai. El Espíritu Santo no se distrae. Nós é que nos distraímos. Somos nosotros los que nos E distraemos. quando nós nos distraímos de Cristo, Y cuando nos distraímos de Cristo, o Espírito Santo tem zelos, el ciúmes. Espíritu Santo es celoso, tiene celos por nosotros. Porque ele tem apenas um foco, Porque solamente tiene un foco, un centro, Cristo. Cristo. Quando o Senhor Jesus falou sobre o Espírito Santo, Cuando el Señor Jesús habló sobre el Espíritu Santo, lembre-se o que ele disse. acuérdense lo que Ele dijo. me glorificará. Él me glorificará. Ele vai receber tudo que é meu Él recibirá todo lo que es e mío. vou-lo há de anunciar. Y Há de anunciar a vocês. lo he de anunciar a ustedes. Esse é o ministério do Espírito Santo. Este es el ministerio del Ele Espíritu não se Santo. ocupa com mais nada.
Él no se ocupa de nada más. Nós tantas vezes nos distraímos nesse assunto também. Nosotros muchas veces nos distraímos de este asunto. Pensamos no Espírito Santo como uma fonte de poder. Pensamos en el Espíritu Santo como nuestra fuente de poder. Poder para isso e poder para aquilo. Poder para una cosa o para otra. Pensamos no Espírito Santo como o agente da obra de Deus. Pensamos en el Espíritu Santo, que es el agente de la obra de Dios. Mas entendendo a obra de Deus como aquilo que nós entendemos pela obra de Deus. Pero entendiendo la obra de Dios como lo que entendemos, Então precisamos lo do que Espírito nosotros Santo. entendemos, ¿no? Então Entonces precisamos do Espírito Santo necesitamos del Espíritu Santo para nós fazermos essa obra de Deus como nós entendemos. para hacer la obra de Dios como la entendemos. Mas uma vez perguntaram assim para o Senhor Jesus: Una vez se preguntaron al Señor Jesús, que faremos para realizar as obras de Deus? ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? No plural. No En el plural. Porque assim é o nosso coração. Obras, obras e mais obras. Porque así es nuestro corazón. Queremos hacer obras, obras y obras. E nosso Senhor respondeu a pergunta no singular. Pero Dios respondió la pregunta en singular. A obra de Deus é esta: La obra de Dios es esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. que crean al que por Él fue enviado. O que significa crer? ¿Qué significa creer? Vamos resumir em uma expressão: Resumiremos en una expresión. vida de união com Cristo. Vida de unión con Cristo. Essa é a maneira que João usa a palavra crer no seu evangelho. Esta es la manera en que Juan usa la palabra creer en su Não evangelio. apenas acreditar no Senhor. No solamente creer, Sim. no solamente creer en el Señor, Mas se unir ao Senhor. pero unirse al Señor. Então isso é crer segundo João. Esto es creer según Juan. Então os irmãos percebem aqui, Hermanos, perciban aquí. Davi buscava uma só coisa: David solo buscaba una cosa, contemplar a formosura do Senhor. contemplar la hermosura de Jehová. E para isso ele pedia Por eso él pedía morar na casa do Senhor. morar en la casa del Señor. Irmãos, vejam o imenso privilégio que nós temos. Vean, hermanos, cuán inmenso privilegio es el que tenemos. Onde é que nós moramos? ¿Dónde moramos? Qual é o nosso endereço, nossa direção? ¿Cuál es nuestra dirección? Nós habitamos em Cristo. Nosotros vivimos en Cristo. Essa já é a nossa posição. Él es nuestra posesión. Também há um outro lado da bênção. También hay otro lado más de esta Cristo bendición. também já mora, já habita, vive em nós. Cristo ya vive en nosotros. Mas há algo que falta: ¿Qué falta? Cristo ser formado em nós. Que Cristo sea formado en nosotros. Temos então o caráter de Cristo Para formado que em nós. tengamos el carácter de Cristo formado en nosotros. Então nós vamos lembrar das outras citações desse uma só coisa Vamos a nombrar otras citas de esto mismo e já vamos explicar um pouco mais sobre esse ministério do Espírito Santo. y vamos a explicar más sobre el ministerio del Espíritu Santo. A segunda citação é a respeito de Maria. La segunda cita es respecto a María, Lá estava o lar de Betânia. en el lugar de Betania. Nunca se esqueça disso. No se olviden O de Senhor esto. visita Betânia 7 vezes. El Señor visita Betania 7 veces. 7 vezes registrado nas Escrituras. 7 veces registradas en la Pode Biblia. haver outras visitas que não foram registradas. Puede que hayan otras visitas que no hayan sido registradas. A primeira visita, Marta está, segundo a palavra registrada, Según la palabra escrita, na primeira visita, Marta está inquieta e distraída em muitos serviços. en la primera visita Marta está inquieta y está distraída con muchos servicios. Esse é o nosso coração por natureza. Este es nuestro corazón por naturaleza. Somos inquietos, Somos inquietos, desassossegados, sin calma, não temos descanso. no hay descanso. Foi por isso que o Senhor Jesus diz: Por esto mismo fue que vinde a mim os que Jesús estáis dijo: cansados e oprimidos, vengan a mí todos los que están cansados y eu vos turbados, aliviarei. y yo os aliviaré. Tomai meu jugo, Tomen mi yugo, escutem com atenção. Agora, escutem com atenção. escuchen con atención, Aprendei de mim, aprendan de mí. ou seja, no jugo só tem lugar para duas cabeças. En un yugo solo hay lugar para 2 O cabezas. Senhor já colocou a sua cabeça, El Señor ya colocó su cabeza, porque Ele é o servo do Senhor. porque Él es el siervo de Dios. O servo de Deus com S maiúsculo. El siervo de Dios con S mayúscula. Isaías falou tanto a respeito dele. Isaías habló mucho con respecto a Él. Esse é o servo do Senhor. Este es el siervo del Señor. Então ele já colocou o seu
colo no jugo. Entonces ya colocó su cuello sobre el yugo. Agora o outro lado do jugo está aberto. Y el otro lado del yugo está, no hay nada, está Abierto, abierto, no hay nada. está libre. E o que ele pede? ¿Y qué es lo que pide? Qual é o rogo do Senhor? ¿Cuál es el ruego de Dios? Tomai sobre vós o meu jugo. Tomen sobre ustedes mi yugo E aprendei de mim. y aprendan de mí. Agora veja a beleza dessa figura. Vean cuán hermosa es esta figura. Aprendei de mim, Aprendan de mí, porque eu sou. porque yo soy. Esse eu sou é tão maravilhoso. Este yo soy es É o maravilloso. eu sou que Moisés encontrou lá na sarça ardente, Es el yo soy que Moisés encontró en la zarza mas ardiente, que não revelou quase nada a respeito dele. pero que no reveló casi nada con Eu respecto sou al mismo. o que eu sou. Solamente yo soy el que soy. Mas então quando o eu sou se fez carne e habitou entre nós, Cuando el yo soy se hizo carne y habitó entre então ele pode nosotros, dizer: entonces él puede decir, eu sou o pão da vida. yo soy el pan de vida, Eu sou a porta das ovelhas. soy la puerta de las Eu ovejas, sou a videira verdadeira. yo soy la vida verdadera, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. yo soy el camino, la verdad y la vida, Eu sou a ressurreição e a vida. yo soy la resurrección y la E vida, também eu sou o manso e humilde de y coração. también yo soy manso y humilde de corazón. Que maravilha, irmão. Qué maravilloso, Então ele diz: hermanos. coloque aí a sua cabeça Él dice que coloquen aquí su e cabeza, aprendam de mim. aprendan de mí, Eu sou manso e humilde. yo soy manso y humilde. Preste atenção no que ele quis dizer. Presten atención E en lo que nos quiere e decir. vamos confrontar com o nosso próprio coração. Vamos a confrontarnos, vamos a ver en nuestro corazón Porque assim somos nós e assim era Marta. que así somos nosotros y también así era Marta, Inquieta, distraída e agitada em muitos serviços. inquieta, distraída y pensando en muchos servicios. Nós, por isso, não encontramos descanso. Por eso no encontramos Porque descanso, não há descanso. porque no hay Em descanso nenhum lugar. en ningún lugar Em nenhuma obra. y en ninguna Em obra, nenhuma atividade. ni en ninguna actividad. Só há descanso em um lugar. Solo hay descanso en un lugar. Aprendei de mim. Aprendan de Eu mí. sou manso e humilde de coração. Yo soy manso y humilde de corazón E achareis descanso y hallaréis descanso para as vossas almas. para vuestras almas. Aqui há muitas lições. Hay muchas lecciones. Veja outra lição importante aqui. Otra lección O importante. que nos faz cansados, inquietos e agitados? ¿Qué es lo que nos hace estar cansados, inquietos y agitados? É porque não tomamos o jugo de Cristo. Es porque no tomamos el yugo de Cristo. Se tomarmos o jugo dele, Si tomásemos el a yugo nossa alma suyo, vai achar descanso. nuestra alma hallaría descanso. Irmãos, a necessidade mais fundamental do homem é descanso. La mayor necesidad del hombre es descansar. Será que nós somos claros quanto a isso? ¿Estamos claros con respecto Olha a a esto? Epístola aos Efésios. Vean la epístola a los Primeira Efesios. sessão de Efésios, La primera sección de Efesios, descanso. descanso. A segunda sessão, La segunda sección, andai de modo digno do Senhor. andar de modo digno como el E Señor. a terceira sessão, permanecer firmes Y la tercera sección, permanecer firmes na batalha espiritual. en la batalla Nós espiritual. queremos começar pela batalha espiritual. A veces queremos comenzar por la batalla espiritual Ou queremos começar por andar de modo digno da o vocação. comenzar por andar de modo digno a la vocación con que fuimos llamados. Deveríamos começar pelo descanso. Pero hay que comenzar por el O descanso. homem foi criado no sexto dia. El hombre fue creado en el sexto día. Por dois motivos, talvez. Puede ser por dos motivos. Primeiro, Deus não queria opinião. Primero, Dios no quería ninguna opinión. Ele criou todas as coisas sozinho, Él creó todo solo, sem ter opinião do homem. sin tener la opinión del Então hombre. ele deixou o homem para o último dia. Entonces dejó al hombre para el último día. Mas creio que tem um motivo mais especial. Pero hay un motivo más O especial. homem foi criado no sexto dia. El hombre fue creado en el sexto No día. próximo dia, ele tinha um dia de vida. Y el próximo día, el siguiente día, solo tenía un día de vida. E era o dia do descanso. Era el día del descanso. Deus descansou das suas obras. Dios descansó de sus obras. Então Hebreus vai dizer assim: Hebreos dice así. olha como parece um contrassenso. Parece una contradicción. Esforcemos-nos para entrar no descanso de Deus. Esforcémonos para entrar en el descanso de Dios. Porque na verdade trabalhar para nós é muito natural. Trabajar
es muy natural para Mas nosotros, descanso para nós é antinatural. pero el descanso no es natural, Porque o pecado nos fez trabalhadores. porque el pecado nos hizo trabajadores, Nos distraiu, nos inquietou e nos desassossegou. nos distrajo, nos